Alguns têm, não é regra, né? Mas às vezes ele tem um problema familiar e ele não consegue se preencher. Então ele vai, às vezes, a droga não preenche, a bebida não preenche, o sexo não preenche, né? E às vezes pela carência, então ele acaba buscando alguma coisa que lhe dê uma motivação. Então nós vemos hoje muitos jovens, né? Meninos aí de 13, 14, 15, 16 anos que não querem estudar, que estão desmotivados. E quando eles vêm para a igreja, eles encontram Deus. E toda essa parte motivacional começa a ser trabalhada, e ele vai começando a... Inclusive nós incentivamos os jovens realmente a voltarem a estudar, né? Então, automaticamente, quando o jovem vem para a igreja, nós conversamos depois com a família sente que houve uma melhora, né? Que o jovem melhorou como filho, melhorou, né, na área de trabalho, né? Se tornou um melhor funcionário, né? Então, a parte espiritual realmente é de suma importância na vida, né, desse jovem, dessa juventude que está vindo aí, que é o futuro do nosso país, né? Geralmente a decisão desse jovem, pastor, você percebe que está sendo mais direcionada por conclusão dele mesmo, óbvia, ou o que realmente é a família que ajuda a se impor, quer dizer, facilita, quer dizer, tenta direcionar ele, ou é uma decisão própria, que estão começando a enxergar. O que você vê nesse contexto, assim? Existem os dois lados. Os dois lados. Existe, sim, eles vêm, às vezes é um encaminhar da família, né, um entendimento, porque... Talvez por um amigo, né? Alguém que está constantemente falando com ele. Então acaba encaminhando ele para isso. Mas nós temos visto também que uma maioria, assim, uma parcela desses jovens também tem vindo por decisão pessoal. Porque por causa de uma decepção, por causa de uma frustração, por causa de um vazio que tem. É o principal, né? Que é o principal. Então ele acaba se decidindo por buscar alguma coisa que lhe preencha, né? E que seja duradouro, que não seja como um carnaval que é 3 dias, mas que seja algo duradouro e sempre, né? Graças a Deus, nós estamos vendo aí que realmente está sendo bem a evolução, né, da vida cristã no jovem está sendo muito boa. Pastor Pedro, existe uma frase: tudo posso naquele que me fortalece. O que você pode expressar ao público, aos internautas, sobre essa palavra que tem, eu vejo em muitos lugares, sabe? Hoje muita gente se baseia, se aprofunda nessa pequena estrofe aqui. É um versículo bíblico, né? Está lá em Filipenses. Até quem assistiu a luta do Holyfield, esse versículo que estava na roupa dele, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Isso. É um versículo bíblico que tudo posso naquele que me fortalece, né? Então, quem fortalece o homem? É Deus, né? Então, a nossa força não está na nossa capacidade humana, porque nós temos limites, tanto os limites físicos como emocionais, né? E a partir do momento que nós conhecemos Deus, o nosso limite é estendido. Então nós passamos a depositar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Daí esse versículo ser tão real, né? Produzir tanto efeito na nossa vida, né? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Então Deus é o que está nos fortalecendo, né? Nos capacitando a superar as dificuldades, as crises, a passar pelas situações, a enfrentar os problemas de cabeça erguida, com maturidade, entendendo que acima de nós tem Deus, né? E que Deus está no controle de tudo. A gente percebe também que como a Bíblia, né, hoje ela é presente, né, no dia, mas ela foi escrita há bilhões de anos, né, pastor? Então, o que nós percebemos é que ela é presente hoje, que ela tem uma vida própria, né, dentro da vida do ser humano, porque ela é muito presente. É isso mesmo que acontece? Isso é uma coisa que realmente nós podemos concretizar dentro de nós? A Bíblia, ela é um conjunto de 66 livros, ela foi escrita há cerca de 3.500 anos. E é um conjunto de livros, ela é considerada um livro inspirado por Deus. Por que isso? Devido à sua escrita. Sim. Que foram vários autores que viveram diferença de 200, 300, 500 anos de diferença um do outro,
né, e sem se conhecer em culturas diferentes, eles conheceram e eles escreveram os livros inspirados por Deus, que um complementa o outro, né? Você vê que não há um choque de livros, quer dizer, um complemento do outro, e um é o cumprimento do outro. Então, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, né? Bilhões e bilhões de Bíblias já foram vendidas, porque é um livro atual e completo. Sempre atual. Sempre atual, você pode, já passou 3.500 anos praticamente, e você lê a Bíblia hoje, ela é para hoje. Ela trata dos problemas atuais, dos problemas sociais, problemas econômicos, problemas de relacionamento. Então, ele é um livro muito atual. Então, sempre que você quiser ler a Bíblia, qualquer assunto que você quiser tratar, tem lá, né? Basta você ler. E a Bíblia não é um livro qualquer que você tira de uma biblioteca e adquire conhecimento. Se você lê a Bíblia, né, para você adquirir conhecimento, também vai lhe dar conhecimento. Mas a Bíblia é um livro espiritual, né, porque ele é um livro vivo, porque ele produz mudança. E tudo aquilo que produz mudança é vivo, né, produz vida. E nós, quando as pessoas leem, até esses dias atrás me procurou alguém no meu escritório, dizendo o seguinte: olha, só vai me explicar o que aconteceu, porque eu estou passando uma situação financeira terrível, difícil, né? Estou em depressão, chorei demais, querendo morrer, e eu vim participar em uma das suas reuniões, e o Senhor pediu para que nós nos ajoelhássemos e orássemos a Deus, e eu ajoelhei e chorei muito. Isso foi num domingo, e na segunda-feira eu amanheci em paz. Alguma coisa mudou dentro de mim. Eu continuo com os mesmos problemas, só que eu senti como se fosse me renovaram, né? Ele até perguntou assim: o que está acontecendo? Isso é normal? Eu estou me convertendo. Eu disse: realmente, você está se convertendo, ou seja, você está convergindo a teu caminho para Deus, né? É isso que Deus faz, é o que Jesus diz, né? Ele diz: olha, eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. Não dou a paz como o mundo dá, porque a paz do mundo é passageira. Porque a paz que o mundo oferece é uma paz que se baseia, que se firma em coisas, né? Em situações. Se eu tenho dinheiro, eu tenho paz. Se eu estou bem na família, eu tenho paz. E a paz que Jesus dá é uma paz que independe de situações. Você está no meio da tempestade e você sente a segurança de que Deus está com você e que mais cedo ou mais tarde aquilo vai mudar. É verdade. Bom, eu vou fazer uma pergunta, nós vamos responder no segundo bloco. E a oração continua sendo uma das bênçãos que mais atenua o fardo do ser humano? Nós vamos fazer um pequeno intervalo, um breve intervalo, e voltaremos com o programa Conecta. Fica aí ligado. LGL Informática. Vendas, assistência técnica, sites de internet, redes e suprimentos. LGL Informática, telefone 3345-4499, o site www.lgl.com.br. Lava Jato São João. Micropintura, polimento, cristalização de pintura, troca de óleo, lavagem em geral. Disque Lavagem 3342-7139, Rua São João 6A, no centro de Bebedouro. Lava Jato São João. La Clinique. Centro de Estética Integral. La Clinique, telefone 3342-7293. Eleita a melhor empresa de informática, vendas e treinamento desde 1998 pelas pessoas e empresas da cidade.
cursos de informática, cursos profissionalizantes, curso técnicos e vendas de microcomputadores, acessórios e suprimentos. William Informática, Rua Brandon Vera, 777, no centro de Bebedouro. Telefax 17 3342 6732. Estamos de volta com o programa Conecta. Hoje nós temos um convidado muito especial aqui, que é o pastor Pedro, do Ministério da Comunidade Cristã de Bebedouro. E nós estamos falando um pouquinho também, que eu acho que é muito primordial, que se não for o essencial mesmo, sobre a fé, que ela também está embutida na área da saúde. A pessoa, se ela não tem fé, eu acredito também que ela não vai ter saúde. Nós precisamos também estar sempre embutido na área da fé. Eu vou fazer uma pergunta ao pastor Pedro. Pastor Pedro, a oração continua sendo uma das bênçãos que mais atenua o fardo do ser humano? Com certeza, né? O ser humano tem necessidade de se comunicar, né? De se relacionar. E uma das maneiras que ele se relaciona com Deus é através da oração. Essa oração, nós cremos que o próprio Jesus disse, né, que tudo que pedires ao Pai em meu nome vos será dado. E a oração nós entendemos que ela não é um monólogo, ela é um diálogo, né? E nós cremos na oração espontânea. Ela é um diálogo e a pessoa fala, né, esperando de Deus uma resposta. E na oração ela desabafa, ela coloca suas necessidades, né, e como diz a Bíblia, a fé remove montanhas. Então, quando nós pedimos, nós falamos, né, e com certeza Deus sempre nos dá, né, a resposta que nós necessitamos. Então, a oração ela é um diálogo espontâneo, aberto, né, de um filho com o Pai, né, coisa que Deus representa para nós. Deus é o nosso Pai. Daí nós estarmos orando constantemente. Pastor Pedro, por que realmente, geralmente, para o ser humano conseguir ter uma abertura no seu coração, ele necessita estar, por exemplo, numa depressão, estar numa tristeza? Por que realmente ele só procura nessa hora? Tem alguma diferença desses dois âmbitos? Nós costumamos dizer o seguinte, que a pessoa vem para Deus ou pelo amor ou pela dor, né? Normalmente, na maioria das vezes, é pela dor. Porque eu costumo dizer o seguinte, que o são não precisa de médico, mas o doente. O próprio Jesus disse isso em uma das suas pregações. Então, o ser humano vai até Deus quando ele se sente em aperto, em necessidade. Na maioria das vezes, tem casos onde a pessoa está tudo bem, né? Mas ela tem necessidade, como eu disse no início, ela tem necessidade, porque ela é um ser espiritual, e ela tem necessidade de ter contato com Deus. Então ela vai realmente espontaneamente, não por necessidade, mas ela vai, né, de uma forma assim, espontânea. Mas, na maioria das vezes, a pessoa vai realmente por necessidade, né, porque está passando por uma situação difícil, né, então ela acaba sendo forçada pela situação a buscar uma solução, né. Isso é bíblico, porque muitas pessoas se aproximavam de Jesus, né, e pedindo uma cura, pedindo um milagre, pedindo uma libertação, alguma coisa que pudesse suprir uma necessidade. E Deus nunca despediu as pessoas de mãos vazias. Então, isso não é recente, isso é coisa antiga, né? Então, isso é típico do ser humano. A pessoa só vai no médico quando ela está doente. Agora, com Deus, nós temos que entender o seguinte, que nós temos que manter Deus. Tem um versículo em Amós 4,12 que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Então, há uma necessidade nossa de conhecermos Deus, independente daquilo que precisamos, daquilo que estamos passando, né? Se é bom ou ruim. Nós precisamos de Deus, porque isso é o que vai. Deus, na realidade, Deus acaba fazendo com que a pessoa encontre o seu norte, né? O seu centro, a sua direção. É verdade. Essa é uma das coisas que realmente ele disse, é muito verdade. Agora, de tudo que você falou em relação ao propósito aí, né, da pessoa ser dura de coração, Deus ainda é tolerante, né? Tem muita misericórdia aos seus filhos.
Não tem? O que você acha? Com certeza. A Bíblia trata Deus como Deus de misericórdia, né? Deus é compassivo, Ele é longânimo. Então, Deus, Ele não desiste das pessoas com facilidade, como nós humanos desistimos uns dos outros, né? Deus, Ele sempre insiste conosco, Ele não desiste de nós, né? Você pode rejeitá-lo, você pode não querê-lo, você pode, né, só buscá-lo quando você precisa, e depois, quando você é suprido, você se afasta dele. Mesmo assim, né, eu costumo dizer o seguinte, que Deus é como um maestro. Ele fica regendo a orquestra e nós somos instrumentos. De repente, um instrumento quebra uma tecla, desafina, e aquele instrumento, ele para de tocar, mas o maestro continua regendo. Quando você voltar a tocar, o maestro está ali com a sua batuta, disposto a receber você e mostrando para você que você é importante, que você faz falta. Ah, com certeza. Pastor Pedro, em Marcos 12, 20, 31, diz assim, ó, um dos escribas perguntou a Jesus, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento e toda a sua força. O que diz isso para você? Deus, Ele resume, nesse momento Jesus resume todos os mandamentos em um só, né?